Olá a todos, hoje recebemos a doutora Diana Ferreira, médica formada em Medicina Integrativa e do Estilo de Vida, instrutora de yoga, investigadora clínica, doutorada em cuidados paliativos e uma pessoa profundamente interessada na resiliência e na sabedoria do corpo e da alma. Aos 35 anos foi diagnosticado um raro linfoma, que mudou tudo na sua vida, a sua maneira de estar, a sua maneira de pensar e também na vontade de querer fazer algo para melhorar a saúde no mundo. E hoje vamos conhecer a doutora, a pessoa, a sobrevivente e saber como é que o corpo, o trauma e a medicina integrativa se encontram na sua vida e no seu trabalho. Olá, Diana. Olá, Sara, obrigada. Muito prazer e obrigada por estares presente. Muito obrigada e obrigada por me receberem, é um prazer estar aqui contigo. Obrigada, muito obrigada. Olha, tirando todos os títulos, o doutorada, a médica, tudo, quem é a Diana na sua essência? É uma pergunta que não me fazem muitas vezes, então existe sempre algum pensamento, mas eu acho que a Diana é uma pessoa profundamente sensível, compassiva, introvertida também, às vezes não parece, mas sim, e muito curiosa e sobretudo com muita vontade de fazer a diferença na vida das pessoas e de deixar o mundo um lugar melhor do que encontrou. Acho que é uma boa definição. Perfeito. E olhando para trás, como é que começou inicialmente a medicina? Qual foi a primeira área, a primeira especialização? A medicina em si começou com, lá está, um sonho de fazer a diferença na vida das outras pessoas, mas também com... Eu tinha era uma área muito rica, portanto tinha muitas sub-áreas que me podiam interessar. E ao mesmo tempo eu sabia que queria uma profissão em que não estivesse parada sempre a fazer a mesma coisa. E portanto, outra coisa é que eu gosto muito de pessoas. E então era uma área que me permitia muita interação com pessoas. E então acho que foi isso inicialmente que me levou à medicina. Depois, um bocadinho mais tarde, eu percebi que gostava muito de interagir e de seguir pessoas com doenças crónicas ou com doenças que limitavam a esperança de vida de alguma maneira. Também porque acho que os assuntos que surgiam eram mais profundos e havia capacidade para aprofundar coisas que se calhar se estivéssemos a tratar uma coisa mais corriqueira não surgiriam. Então a minha primeira área de interesse foi a oncologia. Eu fiz 3 anos de oncologia no IPO de Lisboa e depois na altura decidi virar-me um bocadinho mais para os cuidados paliativos e então fui para a Austrália fazer um doutoramento em cuidados paliativos. E pronto, e foi assim, foi um início de carreira relativamente tradicional. Mas foi isso, foi essencialmente o desejo de alguma maneira de tornar diferente os dias das pessoas que eram muitas vezes muito confinados ao hospital ou muito confinados às suas casas, e isso dava-me ânimo para continuar, sim. Então, e quando é que tu olhaste e pensaste, eu não quero só fazer isto, medicina clássica, medicina convencional, eu quero olhar para a pessoa inteira. Quando é que aconteceu esta viragem, no caso para a medicina integrativa e de estilo de vida? Olha, eu costumo dizer que, na verdade, essa viragem aconteceu com os cuidados paliativos. Okay. Eu desiludi-me um bocadinho com a especialidade da oncologia médica porque eu tinha uma ideia um bocadinho romantizada que ia chegar lá e que ia ser uma abordagem muito holística à pessoa com doença oncológica e depois percebi que não era, o sistema não está preparado para isso, que é muito mais focado nos tratamentos. E de repente vim a conhecer uma área que era os cuidados paliativos, que infelizmente ainda era vista como aquela área de no final da vida não há nada a fazer e portanto nós começamos-nos a focar noutras coisas, no bem-estar, na qualidade de vida com a família, no conforto, no que é importante para a pessoa, qual é o legado que a pessoa quer deixar aos outros. E, portanto, eu acho que, na verdade, os cuidados paliativos são uma área que já tem aí uma visão integrativa há muito tempo, mas ainda não bem identificada como tal. Eu acho que foi o meu primeiro contacto.
demorou-me muito tempo, acho eu, a perceber que era isso que me tinha atraído para os cuidados paliativos, essa visão que não é só confinada àquilo que a pessoa, ao sintoma ou à doença, mas a todo o universo da pessoa, a todo o sistema que é a pessoa, as pessoas à volta dela, a sua história de vida. E então acho que foi só quando eu própria tive doença oncológica que acho que ficou integrado que a abordagem multidisciplinar, mas também esta abordagem mais abrangente, mais integrativa, fazia de facto a diferença na vida das pessoas, porque fez a diferença na minha vida também. Muito bem. E tu falas muito sobre a resiliência, a sabedoria do corpo e da alma. O que é que isso significa realmente? Sim. Olha, para mim a resiliência e o que para mim é fascinante é como é que nós, seres humanos, passamos por situações tão difíceis na nossa vida e às vezes conseguimos pegar nestas situações que são inimaginavelmente difíceis, não é? Como, por exemplo, uma doença neoplásica ou sei lá, a morte de um filho, o que quer que seja. E às vezes conseguimos transformar isto numa força para fazer algum tipo de bem no mundo e conseguimos usar isso de forma criativa e chegar a um novo estado de equilíbrio que normalmente não é o mesmo de onde partimos, não é? Mas através da criatividade e dessa capacidade de nos reinventarmos, conseguimos de facto aprender e trazer qualquer coisa mais de nós ao mundo. E eu acho que isso é uma capacidade única da espécie humana e acho que é fascinante. E é isso que me interessa, no fundo é. E como é que tu levas essa visão para as tuas consultas do dia a dia? Eu sou muito focada, quando estou com as pessoas, sou muito focada na história delas. Eu acho que tudo acontece num contexto. Portanto, uma pessoa que vem ter comigo, e já aconteceu várias vezes, por exemplo, uma pessoa que quer perder peso. Se nós não percebermos bem o contexto de onde a pessoa vem e aplicarmos uma medida chapa 4, agora come isto, agora come aquilo, nós primeiro corremos o risco de não ser eficazes. Corremos o risco da pessoa não cumprir o plano e voltar à estaca zero, ou de cumprir o plano e até melhorar durante um tempo, mas depois voltar à estaca zero. E isto tudo tem um impacto na mente das pessoas, no bem-estar das pessoas. E, portanto, eu sou muito ciente do contexto e sou muito ciente que as coisas acontecem, que todas as coisas estão interligadas e, portanto, nós não podemos olhar para um sintoma exclusivamente, ou mesmo que seja para uma doença exclusivamente, tem que se olhar para tudo. E eu acho que na história das pessoas é onde reside esse segredo. É isso que inclui na medicina integrativa, é olhar para um todo, Exatamente. para a pessoa inteira, não é? Exatamente. Olha, e aos 35 anos, tu precisaste que te cuidassem de ti, não é? Foi quando Sim. apareceu aquele diagnóstico raro de linfoma. Sim. Tu lembras-te da primeira sensação, do primeiro pensamento que te veio naquele momento? Olha, o primeiro foi de medo, não é? Acho que muita gente se reverá nisso. O primeiro foi medo e foi surpresa de me estar a acontecer. Não que eu não tinha aquela visão de acho que nunca me vai acontecer, mas até porque via isso na prática todos os dias, não é? Mas tinha a visão de lá mais para a frente, quando eu tivesse 60 e tal, 70, mas não aos 35, não é? Muito cedo. E aquilo demorou-me ali, é engraçado, porque demorou-me uns dias a processar, porque depois lembro-me de me sentar e pensar, de facto, eu percebo, lá está, o contexto, a história, que é o pano de fundo onde isto está a acontecer. Portanto foi isso que me deixou curiosa e rapidamente percebi também que tinha duas opções, que era ou pegava naquela situação e de alguma maneira tentava transformar-me e aprender mais com aquilo, ou então acabava por ser uma coisa sem sentido que me estava a acontecer e que ia produzir muito mais sofrimento. Portanto, o cancro foi mesmo um motor
que me levou assim a uma exploração interna grande, mas também a explorar outros caminhos profissionais, nomeadamente a medicina integrativa, a medicina de estilo de vida, claramente. Sem dúvida. E o que é que mudou em ti? E também na tua maneira, nas tuas consultas, não é? Porque Sim. quer dizer, antes já eras uma médica completa, mas deixa-me que te diga, uma médica que passou exatamente pelo que os pacientes passam. Claro. Tu tens a teórica e tens a prática, digamos assim. Sim, sim. Então, algo mudou na tua maneira de olhar para o serviço de saúde? Sim. Sim, olha, acho que uma coisa que é importante dizer, eu fui diagnosticada e tratada na Austrália. Ok. Portanto, eu tenho a visão do serviço de saúde de cá, como profissional, mas não como doente. O que eu achei muito engraçado num serviço de saúde como o australiano, que é um serviço de alta qualidade, com ótimos recursos, quer humanos, quer de recursos materiais, é que eles de facto continuavam a não estar preparados em termos de skills humanas para lidar com o sofrimento. E uma história que eu conto muito é que no início, quando me estava a ser dado o diagnóstico e a explicar exatamente em que é que consistia, houve ali 2 ou 3 situações em que eu chorei, porque era um diagnóstico pesado e que eu precisava de integrar emocionalmente. E lembro-me de todos os médicos com quem me cruzei nessas situações. Eram pessoas que me diziam 2 ou 3 palavras e saíam da sala. Tinham uma incapacidade absoluta de estar com o sofrimento. Os enfermeiros não, já diferente, com muito mais prática de estar e de acompanhar e de responder com compaixão. Então eu percebi que começava nas coisas básicas, sabes? O tempo para estar com as pessoas, a disponibilidade, nós não querermos passar a imagem de que somos formais e que não temos, não, há muito aquela característica e aquela mensagem passada em algumas escolas de medicina que nós devemos ser imparciais e de alguma maneira, sim, de não nos deixarmos envolver emocionalmente. Isso para mim não faz sentido e não faz sentido especificamente agora conhecendo as teorias do trauma, do sistema nervoso ou de regulação do sistema nervoso. Faz sentido que nós tenhamos espaço para expressar emoções, mas depois também saibamos regular-nos a seguir. E é isso que muitas vezes falta no sistema de saúde. Depois, para além disso, coisas muito simples de estilo de vida, sabes, Sara? Eu também conto muitas vezes que, por exemplo, lembro-me de perguntar ao enfermeiro que me acompanhava nas sessões de quimioterapia se podia beber álcool. E ele dizia que sim, durante a quimioterapia, mas não podia, por exemplo, tomar vitamina D. Então achava que as coisas não faziam muito sentido. Não havia acompanhamento também em termos nutricionais, a não ser que houvesse uma baixa de peso. Nada me foi dito em relação ao exercício físico, por exemplo. Portanto, há uma panóplia de coisas que as pessoas normalmente podem fazer por si mesmas e que têm boa evidência que nunca me foram passadas, mesmo num sistema de saúde daqueles. Então, isso motivou muito a minha procura em relação a minha procura de soluções que me dessem a minha autonomia e que aumentassem as minhas chances de sucesso de alguma maneira. E torna-te uma médica muito completa, porque tu consegues perceber exatamente as calúnias, o que falta. Sim. Pronto, Sim. claro que mais à frente vamos falar disto, da parte Sim. da oncologia. Claro que não é, há tratamentos que não substitui Claro. a parte convencional, mas, Claro. mas sim, mas aí consegues perceber exatamente aquilo que falhou e conseguis completar nas tuas consultas. É exatamente isso, Cuidado. ou seja, há uma tentativa de eu não substituo, a minha abordagem não substitui de facto a medicina convencional, mas integra, ou seja, usa estas porque eu também costumo dizer 90% ou mais de 90% do tempo que as pessoas têm quando estão a fazer um tratamento de quimioterapia ou de radioterapia, ou o que seja, é passado em casa, não é passado no hospital com os médicos e os enfermeiros. Portanto, é em casa que nós precisamos dos nossos hábitos e das nossas ferramentas para fazer a diferença depois a longo prazo.
Exatamente. Olha, e quem entra no teu Instagram e vê medicina integrativa e do estilo de vida, o que é que Sim. isso quer mesmo dizer na prática? Sim, eu acho que há muita confusão e Sim. como a medicina integrativa especificamente não é regulamentada em Portugal, depois dentro da medicina integrativa também há várias maneiras de exercer. A medicina integrativa, de uma maneira muito simples e de acordo com aquilo que temos nas definições internacionais, é a integração da medicina convencional com a medicina de estilo de vida, e aqui já falo um bocadinho de estilo de vida, com terapias complementares com evidência. E aqui entram coisas como o yoga, a massagem, os exercícios de relaxamento, a acupuntura, pronto. Depois, dentro do estilo de vida especificamente, que é a medicina de estilo de vida, a medicina de estilo de vida foca-se essencialmente em 6 pilares, que é a gestão do stress, o sono, a alimentação, a gestão ou a minimização da exposição a tóxicos e uma promoção de relações saudáveis. E não sei se me está a faltar um agora, mas já me lembro do outro. Mas pronto, são estes 6 pilares todos integrados que acabam por fazer a diferença na medicina do estilo de vida. A medicina integrativa é só um bocadinho mais alargada do que isso. Muito bem. Eu acho que aqui no fundo já respondeste, mas para salientar mais, o que é que uma pessoa pode esperar de diferente numa consulta contigo do que numa consulta de medicina convencional? Sim. Olha, também é uma pergunta um bocadinho difícil de responder, porque idealmente muito daquilo que eu faço nós teríamos numa consulta de medicina convencional. Não temos porque o sistema não está preparado para isso, não é? Os meus colegas fazem o possível, mas na verdade consultas de um quarto de hora ou menos dão para muito pouco quando estamos a falar de seres humanos, não é? Então, acho que a primeira coisa que tu consegues na minha consulta é tempo. E o tempo é mesmo muito importante porque as pessoas não se abrem de um momento para o outro e nem falam dos seus problemas de um momento para o outro, e quanto maiores forem os problemas, às vezes mais tarde falam também, porque precisam de segurança para o fazer. Depois, há outras questões, não é? Por exemplo, eu fui-me formar em áreas que não aprendi no meu curso de medicina ou na medicina mais convencional. Eu trabalho muito áreas como o microbioma, trabalho muito áreas como o trauma emocional, que também provavelmente iremos falar. E tudo isto vai-me... Agora estou a fazer um curso que me interessa especificamente, que é sobre neuronutrição, que tem exatamente... Que fala mais da interligação entre sistema nervoso e alimentação. Portanto, há aqui áreas que de facto não são cobertas pela nossa formação. E, portanto, isso são coisas que diferenciam na minha consulta. E depois a visão integrada de tudo, não é? Porque também é muito difícil conseguir isso numa consulta mais convencional, digamos assim. Porque, por exemplo, se uma pessoa me vem com queixas intestinais, eu não vou olhar só para o intestino, vou olhar também para o sistema nervoso, vou olhar para parâmetros inflamatórios, vou olhar para muitas outras coisas e muitos outros sistemas que não têm só a ver com a queixa principal, digamos assim. E normalmente tu olhas primeiro para o quê? Quando entra um paciente na tua consulta, é para o microbioma, é para o sistema nervoso? Sim. É para o quê? Eu acho que depende muito da pessoa que entra também, mas se eu tivesse que... Porque há pessoas que entram e tu através de conversa começas a ver o que é prioritário, não é? E o que é prioritário difere de pessoa para pessoa, mas eu tenho que dizer que, e daí o meu interesse nesta área do trauma, a regulação do sistema nervoso ou a desregulação do sistema nervoso, para mim é o pano de fundo em que tudo acontece. Porque se nós não tivermos um sistema nervoso regulado de alguma maneira, isso vai ter muito impacto no resto, e especialmente em pessoas que vêm à procura de fazer mudanças de estilo de vida. Também costumo dizer, todos os comportamentos que nós temos fazem sentido de alguma maneira, estão a regular alguma coisa. Então, se nós não percebermos o que é que aquele comportamento está a regular, do ponto de vista nervoso, tentar mudar aquele comportamento pode ser uma agressão. E é essa compreensão que difere também, talvez nas minhas consultas ou na minha abordagem. Sim.
Quando falas em microbioma, aqui numa linguagem mais comum, são Sim. aqueles bichinhos, não é? Que vivem connosco. Qual é a Sim. importância, para já, o que é? Para quem Sim. nunca ouviu falar do que é o microbioma. Sim. E depois, qual é a importância, tanto a nível físico como emocional? Certo. Então, é um mundo o microbioma e cada vez se fala mais e eu acho que nós ainda não conhecemos tanto do microbioma quanto gostaríamos. Estamos a começar agora. O microbioma também, de uma maneira simples, é de facto o conjunto de micro-organismos, bichinhos que temos associados. O mais falado é associado ao intestino, mas nós, na verdade, temos diferentes microbiomas em diferentes partes do corpo. Mas é o conjunto desses micro-organismos, mas também da sua carga genética e também dos produtos do metabolismo desses micro-organismos. Porquê é que se faz a distinção? Porque nós podemos ter dois micro-organismos exatamente, duas pessoas com os mesmos micro-organismos, mas que têm cargas genéticas diferentes e que produzem substâncias diferentes. E, portanto, depois o efeito também vai ser diferente, não é? Eu concordo um bocadinho com aquela visão que eu diria que há a visão de que começa tudo no intestino, eu acho que começa tudo no sistema nervoso, mas o sistema nervoso e o intestino estão muito interligados. Há como se fossem autoestradas nervosas entre o sistema nervoso e o sistema nervoso central e o intestino, exatamente. E então, imagina, de uma maneira muito simples, vou dar um exemplo. Se tu estiveres sujeito a stress crónico continuado, o teu intestino vai ficar, a barreira intestinal vai ser comprometida, vai ficar muito mais poroso. Isso tem a ver com a resposta de stress e os produtos que são produzidos na resposta de stress. E, portanto, o intestino que não é íntegro vai deixar passar compostos, substâncias que não deveria deixar passar. E depois tens um sistema imunitário também a tentar lidar com isso. Portanto, são várias coisas que acontecem aqui. E depois nós sabemos também da interligação, por exemplo, em termos da produção de neurotransmissores, que nós sabemos que a maior parte da serotonina é produzida no intestino, um neurotransmissor importantíssimo para o nosso bem-estar emocional também, não é? Portanto, um intestino que não está íntegro promove muito mais um corpo desregulado de várias maneiras, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Sim. Assim, de uma maneira simples. Estou aqui a pensar em muita coisa. É mesmo, é fascinante. Sim, sim, muito bom. Olha, e voltando aqui para a oncologia, certo, assim, trabalhas com muitos pacientes de oncologia. Sim. Correto. Sim. Mas tu afirmas que não és oncologista, nem substituis aquilo que dissemos há pouco, os tratamentos base de oncologia. Então, que tipo de abordagem, o que é que estes pacientes podem esperar de ti, das tuas consultas e também os seus cuidadores, que é muito importante, não é? Sim, claro que sim. Eu trabalho na área da oncologia e trabalho fora da área da oncologia também, portanto faço tudo. Mas dentro da área da oncologia há muita gente que vem ter comigo também por causa da minha história pessoal e por se identificarem, terem alguém do outro lado que já passou pelo mesmo. Na área da oncologia, eu de facto tenho formação em oncologia, fiz ali 3 anos de internato, mas não sou especialista em oncologia. Portanto, essa parte, por exemplo, se me procurarem para dar uma segunda opinião sobre um determinado tratamento da área oncológica, eu normalmente faço referenciação para um oncologista que está muito mais por dentro da área. Onde é que eu entro? Eu entro exatamente em todo este backstage, não é? No estilo de vida, no que a pessoa pode fazer por si, para além dos tratamentos, porque normalmente a pessoa pode estar a passar, sei lá, por intervenções cirúrgicas, radioterapia, quimioterapia, e há ali uma data de questões. Primeiro, o que é que eu posso fazer para reduzir o meu risco de recidiva, de voltar a ter cancro, não é? Mas depois também há ali uma fase durante os tratamentos em que as pessoas querem muito saber o que é que podem fazer para reduzir efeitos secundários de tratamento, por exemplo. E isso é uma coisa simples, dependendo do que for, obviamente, mas é uma preocupação simples, digamos assim, que nós podemos ter com as pessoas e que é diferente na minha consulta. E às vezes não é que
algumas recomendações são às vezes coisas muito simples e muitas vezes me dizem, por exemplo, um médico de família também recomenda fazer exercício físico. É verdade. Alguns, sim, alguns, mas é verdade, mas há uma diferença entre recomendar fazer exercício físico e estar ali algum tempo com a pessoa, perceber exatamente como é que isso encaixa na vida dela, que tipo de exercício físico é que é apropriado para aquela pessoa, porque é que fazer exercício físico e especialmente, eu depois falo muito em treino de força e coisas no género, porque é que isso é tão importante numa pessoa a passar por doença oncológica. Portanto, o pormenor a que se vai e a preocupação e o detalhe com as áreas do estilo de vida acabam por ser muito maiores também. O maior cuidado, não é? Exatamente. Quando tu falas, o que transmites é isso, é o cuidado de perceber a pessoa que temos à nossa frente. Porque exatamente. uma pessoa que está a passar por um problema desses ainda tem que fazer exercício e é uma pessoa que nem gosta de fazer exercício. É mais um problema, digamos assim. Isso mesmo. É tentar perceber que tipo de exercício e como abordar essa pessoa. Exatamente. E desconstruir também o que é o exercício, como é que nós podemos aumentar o movimento sem ir para o ginásio, às vezes, dependendo da pessoa, teremos que falar disso. Portanto, sim, é mesmo o tempo e o cuidado de perceber aquela pessoa. Sem dúvida. Sim. Olha, e num campo onde há tanta promessa milagrosa, digamos assim, não é? Como é que tu traças a linha entre o que é evidências e o que já entra em território perigoso? Sim. Olha, é uma pergunta... Eu debato-me com isso na minha prática também, porque nós vivemos na era das redes sociais e eu acho que às vezes quem fala mais alto tem mais atenção, não é? De uma maneira geral, regra geral, quando eu vejo uma pessoa a falar de uma maneira muito convincente, a falar de um tratamento como se fosse a última Coca-Cola do deserto, eu desconfio, porque... E isto é a minha parte da investigação clínica. A investigação clínica ensinou-me muita coisa. Ensinou-me a ter sentido crítico e ensinou-me a olhar muito para as potenciais fragilidades ou falhas dos estudos clínicos e a passar a informação com cuidado, porque de facto há coisas que quando nós olhamos para um estudo clínico pode parecer muito óbvio, mas depois olhando para o desenho do estudo, olhando para o tempo de seguimento que foi feito no estudo, aí já começa a ter outras nuances. Portanto, eu acho que ter muitas certezas na área médica é muito difícil porque as coisas estão em constante evolução. Nós podemos dizer o melhor que sabemos até àquela altura. E isso é uma coisa que eu trago muito para as consultas também, é a responsabilidade individual de cada pessoa. Eu dou a melhor informação que eu consigo dar, mas nunca sou muito taxativa a dizer tem que ser isto ou nada. Porque eu já vi as coisas evoluírem muito. Então, essencialmente para mim é o sentido crítico, é das coisas que eu sinto que tenho mais. Às vezes gostava muito de ter a oportunidade de ler todos os estudos que saem, não é? Não temos, infelizmente, mas vou tentando acompanhar e vou tentando ter esse cuidado de desconstruir o que é a hype do momento e o que é mesmo uma coisa que traga benefício. E falando em estudos, recentemente fizeste um estudo intensivo de trauma, não foi? Sim. E é um tema que falas muito ultimamente, e é estresse traumático. Porquê que escolheste ir por aí? Porquê aprofundar este tema? Sim, olha, eu interessei-me muito por trauma quando li vários autores que algumas pessoas podem conhecer dentro da área médica e fora da área médica. Um é o Dr. Bessel van der Kolk, que é psiquiatra e escreveu um livro muito conhecido que se chama O Corpo Não Esquece. E de facto ele tem uma visão do trauma que para mim foi muito reveladora. E não só do ponto de vista pessoal, mas eu comecei a notar nas minhas consultas que de facto, se nós não entendêssemos essa parte, essa era a peça do puzzle que me faltava para começar de facto a trabalhar a diferença na vida das pessoas, e especialmente quando estamos a falar de doenças arrastadas, doenças crónicas, sintomas crónicos.
E então foi essencialmente o perceber que isso tinha tanto impacto nas nossas decisões do dia a dia, nas decisões que nós tomamos. Foi isso que me motivou a ir fazer formação. E o que fiz foi um certificado com o Bessel van der Kolk, e tenho estado a segui-lo, mais ou menos, mas sigo outras pessoas como o Gabor Maté, por exemplo, que também é muito ligado à área do trauma, Peter Levine. Sim. E o que é o trauma? Isso é sempre a questão, não é? Sim. E eu por acaso, às vezes eu ponho-me a olhar para os meus apontamentos de trauma. E é muita coisa. E é muita coisa, e é tanta coisa que é difícil pôr numa frase, mas eu também vou tentar ser o mais direta possível. Eu acho que, se tivesse que resumir, o trauma é um estado de sobrecarga do sistema nervoso, ou seja, mesmo sobrecarga. O que quer dizer que houve ali um estímulo que foi demais, um estímulo ou vários, repetidos, que foi demais para aquele sistema e, portanto, não houve capacidade de integração. E, de alguma maneira, aquela história continua a viver connosco, dentro do nosso corpo e a influenciar o nosso comportamento. Acho que isto, de uma maneira muito simples, é o trauma. Então, e uma pessoa que chega até ti e diz: eu não tive em guerras, porque normalmente é onde nós associamos o trauma, não tive em guerras, eu não tive um acidente grave. Sim. Como é que tu explicas de forma acessível o que é o trauma? Sim. Não é só isso, não é? Não, claro. E eu acho que eu vou puxar uma frase gira do Gabor Maté, que ele diz que há dois tipos de pessoas: as que têm trauma e aquelas que não sabem que têm trauma. Exatamente. Pronto, porque de alguma maneira todos nós tivemos experiências que foram sobrecargas e que podem não estar muito bem processadas. Mas sim, eu acho que isso também vem um bocadinho da história do que era o diagnóstico do stress pós-traumático, essa categorização que era muito associado, por exemplo, aos traumas de guerra, inicialmente, quando o diagnóstico foi proposto. De facto, hoje sabe-se que já não é assim, porque há várias coisas e várias circunstâncias que podem causar a sobrecarga de sistema. Então, nós até há uma distinção que é o trauma com T grande, que são mais esses eventos que causam um impacto, mais eventos isolados que causam um impacto real nas pessoas, por exemplo, as catástrofes naturais, ou um acidente, ou a perda de alguém. Pronto, isso é o trauma com T grande. Depois há o trauma com T pequeno. O trauma com T pequeno até é bastante mais comum que o trauma com T grande, e é quando tu foste sujeito a pequenos insultos continuados, e que depois, ao longo do tempo, vão fazendo a diferença e vão tomando conta um bocadinho do teu sistema nervoso. E isto são histórias, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, por exemplo, de bullying, pessoas que sofrem bullying continuadamente, que se calhar a primeira vez que lhe chamam um nome, o sistema consegue regular, mas depois, com a continuação, começa a ter um impacto grande na pessoa. Mas também outras coisas que as pessoas não associam tanto, que é os traumas por ausência. Nós, quando somos mais crianças, por exemplo, e isto também está muito associado àquilo que se chama o trauma de desenvolvimento, mas pode haver necessidades nossas que não são respondidas pelos nossos pais, e isso é um trauma de ausência, não é? Não está lá a resposta àquilo que nós precisávamos emocionalmente, e é uma coisa continuada, e então de alguma maneira aquilo depois vai ter impacto em nós e vai ter impacto na maneira como nós vamos reagir às situações. No fundo, todos temos um pequenino trauma. Pois, exatamente. Daí alguns... a frase do Gabor, exatamente, porque eu acho que, claro que os nossos pais fazem o melhor que podem, sim, não é? Mas o trauma tem mais a ver com a necessidade da pessoa, não é? E não conseguimos dizer no momento o que é que precisamos. Claro, e especialmente quando somos pequenos, que nem sequer temos cérebro pré-frontal para expressar isso. Exatamente. Sim. Então, que ligações vês entre o trauma, o sistema nervoso e doenças crónicas? Olha, também eu acho que é das áreas que vai sofrer mais evolução nos próximos tempos. Nós temos, de facto,
Nós temos alguns estudos muito interessantes. Temos um estudo dos eventos adversos da infância, que é um dos estudos mais famosos na área do trauma, e que de facto encontrou uma associação entre os eventos traumáticos que as pessoas estavam expostos na infância. E eles fizeram a categorização em 10 eventos e depois o desenvolvimento de algumas condições e doenças. E eles encontraram uma associação com muitas doenças crónicas, inclusivamente com o cancro, mas com outras também, doença pulmonar obstrutiva crónica, e assim, outras coisas que aparentemente, doença cardiovascular, coisas que aparentemente não estão relacionadas. Claro que uma associação não significa causa, pode haver ali outros fatores, nomeadamente comportamentos de risco que vão estar, que são intermediários desse processo, mas já há estudos, nomeadamente nas doenças cardiovasculares, a fazer a associação entre, portanto, entre o trauma na infância e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, independentemente dos comportamentos de risco. Portanto, é um mundo que eu acho que vai começar a abrir. E pelo menos do ponto de vista fisiológico, nós já sabemos que faz muito sentido haver uma disrupção do funcionamento do corpo quando há um estado de sobrecarga nervosa. Mas eu acho que é daquelas coisas que eu acho... Que eu digo, esperem pelos próximos capítulos porque vai haver muita coisa. Muita informação, muita coisa. Acho que sim. E quando tu dizes, que disseste há pouco também, que a regulação do sistema nervoso devia ser o centro da saúde, sim, não é? Sim. O que é isso na prática? O que é que nos queres dizer? Sim. Olha, o que eu quero dizer é que nós todos, devíamos, de alguma maneira, ter um sistema nervoso flexível. E quando eu digo flexível, não quer dizer, não é equilibrado sempre super zen, sem nos irritarmos com nada, mas flexível do ponto de vista de nós podemos ativar de vez em quando, ficar um bocadinho mais agitados, mas depois ter também a capacidade de voltar a regular, de voltar a um estado mais calmo, regulado, relaxado. Neste momento, também recomendo o livro do Gabor Maté, que é O Mito do Normal. Neste momento, a sociedade não nos empurra para aí, empurra-nos para a produção, empurra-nos para a performance mesmo quando tu não estás regulada. E portanto há muito pouca coisa no ambiente, no nosso ambiente moderno habitual que promove uma regulação do sistema nervoso. E isso é um dos principais desafios. Agora, eu acho que é verdade que é muito difícil ser sério em relação a uma vida saudável sem falar dessa parte, porque com o sistema nervoso desregulado, por exemplo, tu podes fazer modulação intestinal, tentar equilibrar o intestino, e não consegues. E não consegues com o mesmo sucesso e com a mesma durabilidade. E é por isso, eu acho que quando o sistema acalma ou regula, que não é bem acalma, mas regula, aí dá-nos recursos internos para viver melhor, sim, e para nos adaptarmos melhor à doença e para resolver algumas doenças também. E que primeiros passos é que alguém que está numa situação de desregulação do sistema nervoso, sim, em que não é, o corpo acha que está em situação de pânico, sim, não sei se é o termo certo, sim. E quais são os primeiros passos para uma pessoa voltar àquele estado contrário, o estado da calma, sim, a regulação, a sim. recomposição? Sim, olha, depende da situação também, e eu aqui também queria frisar, eu não sou psiquiatra, sim, e trabalho muito em rede com psiquiatras porque são muito necessários às vezes, e às vezes nós não conseguimos introduzir outras técnicas de regulação se não houver alguma ajuda por trás também. Então vai depender muito da pessoa. Há pessoas que conseguem entrar diretamente em exercícios de regulação ou ter hábitos mais reguladores, e há outras que vão precisar de uma ajuda extra. Mas eu acho que a coisa mais importante, Sara, nós nem é começar a regular, é começar a ouvir os sinais do corpo, porque nós, como
também como sociedade, nós não ouvimos os sinais do corpo, nem os sabemos reconhecer. Então, um dos exercícios que eu dou mais às pessoas que me procuram em consulta é só durante aquele espaço de tempo que não me vão ver, 5 minutos por dia só olharem para dentro e sentirem o corpo, pensar o que é que se passa aqui, que sensações é que eu identifico no meu corpo. Sinto-me seguro também é uma palavra-chave. Sinto-me seguro. Em que situações é que eu me sinto seguro e em que situações é que eu me sinto mais agitado? E cada vez mais ir procurando as situações que me trazem segurança, que é aquele sentimento de eu posso relaxar aqui. Pronto. E eu acho que as pessoas talvez não... nós talvez vamos à procura de prazer rápido, recompensa rápida, mas essa sensação de segurança eu acho que nós não aprendemos muito a ir à procura. E então eu começo por essa parte muito simples. E depois, claro, procurar profissionais especializados na área. Claro que, como eu disse, para algumas pessoas a psiquiatria vai ser um recurso importante, a psicologia vai ser um recurso importante para outras, mas depois há muitas técnicas somáticas que trabalham com o corpo. E eu acho que isto também é importante porque a memória do trauma vive no corpo, vive nas sensações, vive nos sintomas e não vive só na memória, ou raramente, não ia dizer raramente porque às vezes há flashbacks e coisas no género, mas muitas vezes só vive no corpo. E, portanto, é preciso técnicas como, por exemplo, na clínica onde eu consultei em Aveiro, nós temos a fisioterapeuta Andreia Brito. Ela trabalha com a experiência somática, que é uma técnica experiencial de corpo e que vai ajudando a sentir as pessoas a voltar ao corpo, a sentir aquilo que acontece dentro do corpo quando se lembram de determinadas coisas, quando estão em determinadas situações. E é uma técnica que vale muito a pena também. É nítido que disseste agora, com o que disseste há pouco do backstage. Sim. Portanto, o que tu falas é tratar, antes de haver a desregulação, tentar perceber e ouvir o nosso corpo. Exatamente. Antes de entrarmos no pânico, na ansiedade, em tudo o que envolve esse estado, não é? Sim. E às vezes isso passa também e às vezes é por isso que nós precisamos de ajuda. Só para algumas pessoas, só o facto de tu parares e sentires o corpo já causa agitação, porque o corpo não é um lugar seguro. Acontece muito no pós-doença oncológica também, não é? Porque o corpo foi um lugar de insulto, de alguma maneira. E então é aí que tu precisas de ajuda de outras pessoas e de circunstâncias que saibam o que estão a fazer, obviamente, para tu devagarinho começares a voltar ao corpo de uma maneira segura. Muito bem. Olha, e para ti, o que é uma vida verdadeiramente saudável? Olha, uma vida saudável para mim é uma vida autêntica e é uma vida em que nós estamos alinhados, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, está tudo alinhado de alguma maneira. Não há incongruência, ou seja, vivemos num estado de congruência. Isso, para mim, é o início de uma vida saudável. Eu acho que... E depois, para além disso, ou incluído também nessa definição, é uma vida em que nós estamos ligados a nós próprios, ao nosso corpo, que respondemos às nossas próprias necessidades e ao mesmo tempo que estamos também ligados ao ambiente que nos rodeia, que estamos mais conectados com a natureza, estamos mais ligados não só ao exterior e aos outros, mas também a nós mesmos. De uma maneira muito simples, claro que abrange muita coisa, mas isto, eu acho que quando nós temos capacidade de nos ligarmos e de sermos congruentes, já conseguimos dar resposta a muitas coisas que causam tensão e disrupção no corpo. Olha, e agora queria-te fazer um pedido especial. Sim. Imagina, e tenho a certeza que estará a ouvir neste momento alguém que ou está a passar por um problema oncológico, não é? Uma doença oncológica, ou por um processo de trauma, cansaço. O que é que tu gostarias de dizer? Uma mensagem honesta, sincera, para estas pessoas? Sim. Olha, então, eu gostava de dizer às pessoas que primeiro não têm que passar pelas coisas sozinhos. Pedir ajuda é das coisas mais importantes ou das mensagens mais importantes que eu tenho para passar.
A outra coisa é que o nosso sistema nervoso ou o nosso corpo não anda ao nosso ritmo. Nós podemos ter um ritmo na nossa cabeça que é o ideal de recuperação, mas na verdade o nosso sistema nervoso não anda a esse ritmo, tem o seu próprio tempo. Portanto, parar de lutar contra o nosso tempo e contra, por exemplo, a nossa necessidade de descanso às vezes, é também das mensagens mais importantes que eu gostava de passar. Muito bonito. E foi também a pensar nestas pessoas que começaste a ajudar e a criar também outros espaços, não é? Sim. Os retiros. Sim. Vai haver agora um em março, correto? Correto, sim, Qual senhor. é o nome? Qual é a abordagem? Podes-nos dar um spoiler? Posso, claro que sim. Até te posso falar de 2, na verdade. Força. Olha, em março, sim, de 26 a 29 de março, nós vamos ter um retiro em Sernancelho, no Moinho da Lapa. Vai ser um retiro completamente dedicado à regulação do sistema nervoso. Já fizemos a primeira edição, que foi fantástica, superou largamente as nossas expectativas, e vamos fazer agora a segunda. E é um retiro em que vamos compreender isto tudo, como é que o sistema nervoso funciona, porque é que nós temos as reações que temos, como é que a nossa história de vida tem impacto nas nossas manifestações físicas, e é um retiro que eu vou facilitar com a Andrea Brito, que é especialista em terapia somática, e que estou mesmo muito contente por facilitar. Acho que vai ser fantástico e convido mesmo quem tiver interesse a vir. O segundo retiro vai ser em abril, acho que é 23 a 26 de abril, também no Moinho da Lapa, com uma Andreia diferente, que eu tenho várias Andreias, que é com a Andreia Costa, que é enfermeira e coach em oncologia. E nós vamos facilitar um retiro de voltar a uma prática autêntica para profissionais de saúde. Vai se chamar Heal the Healer e vai ser completamente focada em profissionais de saúde para descobrir, lá está, a regulação do sistema nervoso também, mas para haver a oportunidade de descobrirem aquilo que é uma prática mais autêntica para eles. Muito, muito, muito interessante. Sim. Obrigada. Obrigada, Diana, por esta conversa cheia de propósito e por partilhares da tua história, da tua experiência e por seres quem és. Obrigada, Sara. Obrigada. Foi um prazer. E para acompanhar esta e outras conversas, siga-nos no Instagram da VOA ou no site VOA. Diana, uma última pergunta para fechar assim, certo, em grande. Se a tua vida fosse um copo de água, como é que a descreverias hoje? Olha, que pergunta gira. Acho que era uma vida nutritiva. Boa. E era uma vida mesmo completa, sabes, que nos enche por dentro. Mesmo, acho que não tinha outras palavras para descrever, era completa e nutritiva. Perfeito. Muito obrigada, Diana. Obrigada.